Olá, a professora está aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho com essa atividade onde houve alguns erros na hora de separar a sílaba. As palavras que nós vamos conversar, que houve mais incidência, né, de erro, foi nas palavras que estão grifadas em amarelo. Então, a palavra seu, a palavra cheiro, cachorro, despediu, professora, são as palavras que nós vamos conversar. E a palavra, para a gente poder pensar, né, essas palavras, nós vamos agora falar as palavras, tentar analisar o som dessas palavras na hora que a gente está falando, para verificar se ela tem uma, duas, três, se a gente separa as vogais ou não, porque a maior incidência, olha, são as palavrinhas que tem duas vogaizinhas junto, olha, aqui no seu, no cheiro, né? Aqui no despediu. Então, essas palavrinhas foi onde teve mais erro. Aí, vamos primeiro conversar sobre a palavra seu. Na palavra seu, a professora vai dar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem pensando uma palavra para separar a sílaba, fale essa palavra pausadamente e tente perceber quantas vezes você abre a sua boca para falar, para pronunciar essa palavra. Então, olha, seu, eu abri uma única vez. Você prestou atenção aí como você fez? Fala junto comigo, ó. Seu. Agora, vamos colocar a palavra seu numa frase para vocês prestarem atenção e entender. Seu cachorro é lindo. Então, eu falo seu cachorro é lindo ou eu falo seu cachorro é lindo. Então, dessa forma você consegue perceber se tem uma ou duas sílabas. Então, quando eu abro a boca apenas uma vez, seu, ela tem uma única sílaba. Então, a palavra seu é uma palavra monossílaba. Ela tem uma sílaba só. Porque se eu separasse o seu, ficaria seu. Eu não falo seu, eu falo seu. Ok? Então, quando você for tentar separar a sílaba, fale pausadamente. Preste atenção quantas vezes você abre a boca para falar. Ou então conta no dedinho quantas vezes você está abrindo a boca. Ou então mesmo bata palma, né? Para você tentar perceber. Quer ver? Vamos lá na palavra cheiro agora. Cheiro. Ou eu falo cheiro. Vamos pôr essa palavra numa frase. O cheiro da comida é gostoso. Ou eu falo, o cheiro da comida é gostoso. Vamos de novo. Agora batendo palma para perceber. Cheiro. Perceberam? Nós abrimos duas vezes a boca para falar a palavra cheiro. Então, cheiro tem duas sílabas. Ela é uma dissílaba, que já coloquei aqui. A próxima palavra que vocês tiveram um pouco de dúvida é a palavra cachorro, porque houve duas letrinhas iguais. Vocês não erraram a quantidade de sílabas. Aí vocês fizeram corretamente, porque ó, cachorro é muito tranquilo, né? Ó, cachorro, cachorro. Eu falo cachorro, então eu abro 3 vezes para falar. O problema foi quando surgiu duas consoantes, duas letras R na mesma sílaba. Aqui, o que diz a regra da língua portuguesa? Quando eu vou fazer a separação, eu deixo um R de um lado, junto com uma sílaba, e o outro na outra. Isso aqui, toda vez que tiver 2 R numa palavra, na separação silábrica, a regra diz que um fica nessa sílaba e o outro na próxima, ok? Então, é cachorro, eu separo as duas. Agora a palavra despediu, é a mesma questão, duas vogais juntas. Vamos falar pausadamente. Despediu. Quantas vezes abrimos a boca? Despediu. Ou eu falo despediu. É despediu.
Vamos colocar ali numa frase, o patrão despediu o funcionário. Ou o patrão despediu o funcionário. Eu não deixo o tônico, então ele não fica sozinho. O que é tônico? Eu não deixo o mais forte na hora de falar. Então ele não pode ficar sozinho. Então é despediu. Ele está junto, ele está na mesma sílaba. Então a palavra despediu é uma palavra trissílaba, porque ela tem 3 sílabas. A próxima que houve dúvida é a palavra professora. E professora é o mesmo esquema aqui da palavra cachorro. Isso é uma regra que a professora está até antecipando conteúdos aí para vocês aprenderem. Toda vez que surgir 2 R junto na separação de sílabas, um R fica numa sílaba e o outro na outra. Toda vez que aparece 2 S juntos na hora de fazer a separação silábica, que aqui vocês não erraram a quantidade de sílaba, vocês acertaram que é professora. Porém, alguns de vocês colocaram os 2 S juntos. E na separação silábica, um S fica junto com o fez e o outro com o so fica sozinho aqui na sílaba, ok? Então, professora. Se a gente prestar bastante atenção na hora de falar, a gente fala esse S aqui, ó, professora, né? Então, mas na hora da separação silábica, o S fica de um lado e o outro do outro. Então, como tem 4 sílabas, é uma polissílaba. Por quê? Polissílaba porque eu tenho 4 sílabas. Toda palavra polissílaba, ela tem 4 sílabas ou mais. Experimente agora fazer a separação silábica de outras palavrinhas aí. Você que está recebendo esse vídeo é porque você teve equívocos na hora de fazer a separação. Então, eu sugiro, papais e mamães, traga outras palavras, faça um reforço, além da atividade que a professora mandou, dê outras palavrinhas para o seu filho ou sua filha fazer a separação silábica, tá? Que tenha 2 R, que tenha 2 S, que tenham aí 2 vogais juntas, para ele começar a perceber quando é que a vogal vai ficar junto na mesma sílaba ou quando ela vai ficar sozinha, tá bom? Obrigada, depois se você quiser me mandar, aí eu faço a correção para vocês dessas novas palavrinhas que vocês estão fazendo a separação silábica. Só para lembrar, por que eu preciso aprender a separar sílabas? Porque quando eu for fazer a escrita de um texto, produzir um texto, quando chega no final da linha, que a palavra não cabe mais naquela linha, a linha não é suficiente para escrever a palavra toda, eu posso escrever parte da palavra nessa linha e a outro restante na linha seguinte. Então, é por isso que eu aprendo a separar sílabas, tá ok? Só para vocês não se esquecerem e entenderem, porque é muito importante eu aprender a separar sílabas e essa atividade de sistematização vai ajudar a pensar as palavras separadamente para poder contribuir com vocês na hora que vocês forem ter que separar parte das sílabas, né, da palavra, tá bom?